O que teria acontecido com aquele barco que foi encontrado à deriva no meio do Oceano Atlântico, mas em perfeito estado e sem ninguém a bordo? Pois são as teorias que tentam explicar o mistério marítimo mais famoso da história que você vai ouvir agora. Em dezembro de 1872, uma escuna cargueira, um tipo de barco à vela usado no transporte de mercadorias entre os Estados Unidos e o resto do mundo no final do século XIX, foi encontrada à deriva, sem ninguém a bordo, mas em perfeito estado no meio do Oceano Atlântico. Isso gerou um mistério que dura até hoje e se transformou no mais famoso enigma dos mares de todos os tempos. O que aconteceu com a escuna Mary Celeste? Essa pergunta jamais teve uma resposta. Tudo o que se sabe é que a Mary Celeste partiu de Nova York no dia 7 de novembro de 1872, com destino a Gênova, na Itália, com uma carga de mais de 1.000 barris de álcool e 10 pessoas a bordo, incluindo a família, mulher e uma filha pequena de 2 anos de idade, do seu comandante, o americano Benjamin Briggs, um capitão experiente e respeitado. Mas, quase um mês depois, ela foi encontrada à deriva, no meio do oceano, perto da ilha dos Açores, por outra escuna americana, a De Gracia. O que aconteceu entre uma data e outra jamais teve uma explicação, só teorias. As mesmas que tentam explicar o que aconteceu com as pessoas que estavam a bordo da escuna. Como elas sumiram? E por quê? Por qual motivo aquelas 10 pessoas teriam abandonado um barco que estava em bom estado? E que fim elas tiveram, já que nenhum corpo jamais foi encontrado? É praticamente certo que aquelas 10 pessoas tenham abandonado o barco, já que a única coisa que não estava mais a bordo quando a Mary Celeste foi encontrada foi o seu bote salva-vidas e alguns instrumentos de navegação. Mas por que eles teriam abandonado o barco se a escuna ainda estava em condições de navegar? E por que trocar um barco grande e seguro por um bote pequeno e arriscado em pleno oceano? As perguntas sempre foram bem mais numerosas do que as respostas nesse intrigante caso que desafia os velhos marinheiros há quase um século e meio. Muitas teorias foram desenvolvidas, mas jamais houve uma explicação conclusiva para o que teria acontecido a bordo da Mary Celeste entre os dias 25 de novembro, data do último registro feito pelo comandante Briggs no diário de bordo, logo após ele passar próximo dos Açores, e 5 de dezembro, quando a escuna supostamente foi encontrada à deriva pela De Gracia, que fazia a mesma rota. Também pelos registros do capitão Briggs no seu diário de bordo, foi possível saber que a Mary Celeste vinha fazendo uma travessia tranquila, o mar em bom estado e nenhum problema de navegação até então. Até que ela apareceu boiando, sem ninguém a bordo, com quase todas as suas velas arriadas, mas em perfeito estado e sem nenhum sinal aparente de problema, exceto alguns detalhes intrigantes. Um deles é que a carga de álcool estava praticamente intacta, mas 9 barris estavam tombados e vazios. Teriam eles vazado ou sido consumidos? Outro detalhe intrigante é que havia água e comida em quantidade a bordo da escuna. Então, por que trocar um barco abastecido com suprimentos por um simples bote vazio no oceano? E mais, todos os pertences daquelas pessoas, roupas, documentos, etc., continuavam a bordo da escuna. Isso significava que aquelas pessoas teriam saído às pressas do barco. Mas por quê? Já o fato de as velas estarem quase todas recolhidas indicava que a Mary Celeste havia sido parada propositalmente no mar, ou quase isso, possivelmente para o desembarque dos seus ocupantes. Mas por que a tripulação abandonaria um barco que ainda navegava? Também havia um pouco de água empoçada dentro dos porões, mas isso poderia ter sido obra da chuva ou mesmo do mar depois que a escuna foi abandonada, não se sabe quantos dias antes. E também havia um cabo partido na popa da escuna, boiando no mar, como se ele tivesse sido rompido ao rebocar algo. Seria o bote salva-vidas da escuna levando os ocupantes a reboque?
Nesse caso, o que teria acontecido de tão grave na Mary Celeste a ponto de ninguém querer permanecer a bordo? Cada uma dessas perguntas gerou uma tese diferente para tentar explicar um mistério que jamais teve uma solução e que jamais terá. Uma das teses pregava que o capitão Briggs teria sido vítima de um motim por ter repreendido seus marinheiros que estariam bebendo parte da carga, daí os tais barris vazios de álcool. Nesse caso, ele teria sido morto e atirado ao mar junto com a mulher e a filha pequena. Em seguida, os amotinados, com medo de serem descobertos, teriam abandonado a escuna no tal bote salva-vidas, mas acabaram sendo engolidos pelo mar mais tarde em alguma tempestade. Só que contra essa teoria pesava o fato de que quando a escuna foi encontrada, não havia nenhum sinal de violência a bordo. Já outra teoria defendeu que poderia ter ocorrido um simples ataque de pirataria e, quem sabe, vindo do próprio barco que supostamente encontrou a Mary Celeste no meio do mar, o De Gratia. Como aqueles dois barcos faziam a mesma rota dos Estados Unidos para a Europa, um atrás do outro, o De Gratia poderia ter perseguido a Mary Celeste e a atacado. E a razão disso seria para receber o prêmio em dinheiro que era pago a quem encontrasse um barco abandonado no mar, conforme as regras da época. Essa foi a principal tese do inquérito que investigou o caso. Tanto que o capitão do De Gratia, Dave Morehouse, que depois de encontrar a Mary Celeste, rebocou a escuna até o porto de Gibraltar, a fim de pleitear o dinheiro do prêmio, só recebeu 1/5 do valor do resgate, mesmo tendo ele sido absolvido no inquérito por falta de provas. Mas o estranho é que o capitão do De Gratia e da Mary Celeste eram tão amigos que tinham até jantado juntos na véspera da partida dos dois barcos dos Estados Unidos. Mas houve uma terceira hipótese para o mistério e ela estaria ligada ao eventual risco de explosão da Mary Celeste, causada pelo próprio álcool que ela transportava. Uma onda poderia ter derrubado alguns tonéis nos porões, lembra daqueles 9 barris vazios? E o vazamento daquele líquido altamente inflamável teria colocado a tripulação em pânico. Eles então teriam imaginado que a escuna explodiria e a abandonado precipitadamente. E isso explicava aquele cabo rompido que foi encontrado na popa da escuna boiando no mar. Aquele cabo poderia ter sido usado para manter o bote salva-vidas atado à escuna com todo mundo dentro dele, a salvo de uma eventual explosão da escuna. Mas ele teria rompido com o peso daquelas 10 pessoas, fazendo com que a escuna fosse embora, já que na pressa em abandoná-la nem todas as velas foram arriadas e o bote não conseguiu mais alcançá-la. Foi uma hipótese bem plausível e até hoje a preferida da maioria dos pesquisadores que já se debruçaram sobre o mistério do Mary Celeste. Mas tal qual as demais, impossível de ser comprovada. Outra teoria foi da combustão espontânea do álcool que a escuna transportava, um fenômeno raro, mas possível, que teria apavorado a tripulação a ponto de fazê-la abandonar o barco antes que ele explodisse. Mas por alguma razão, o fogo teria se extinguido sozinho e eles ficaram para trás, quando o tal cabo do bote salva-vida se rompeu. Houve ainda outra tese, ainda mais difícil de acreditar, a de que os dois capitães, o Briggs, da Mary Celeste, e o Morehouse, da De Gratia, tivessem agido em cumplicidade para colocar em prática um plano audacioso. Dividir o dinheiro do prêmio que seria pago pelo resgate da escuna no mar. Nesse caso, Briggs e todos os seus tripulantes, incluindo a mulher Sarah e a filha bebê Sofia, teriam navegado com o tal bote até a Ilha dos Açores e ali se escondido para sempre, o que nunca foi comprovado. Na época, o mistério da Mary Celeste logo correu o mundo e isso acabou inspirando o escritor escocês Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, a fantasiar ainda mais a história. Ele a transformou na história de um barco fantasma e escreveu um conto que acabaria igualmente famoso. Era o que faltava para o mais famoso mistério dos mares virar também uma lenda, a do barco sem ninguém a bordo. Fato ficção, o que aconteceu com a tripulação do Mary Celeste é um enigma que nunca teve resposta. Mas, na verdade,
A história daquele barco já era um tanto sinistra desde que ele foi construído no Canadá no final do século XIX. Naquela época, a Mary Celeste chamava-se Amazon e logo na sua viagem inaugural, em 1861, viu morrer o capitão e colidiu 2 vezes com outros 2 barcos. 6 anos depois, em 1867, a Amazon foi vítima de uma forte tempestade e encalhou em uma ilha da costa americana, sendo dada como perdida. Mas não. Ela foi comprada como sucata por um empresário americano que decidiu reformá-la por inteiro, mudando também o nome para Mary Celeste. E foi assim que ela foi parar nas mãos do capitão Briggs, antes de se tornar o maior de todos os mistérios dos mares. Nos anos seguintes ao seu achado à deriva no mar, a Mary Celeste mudou diversas vezes de dono e nome, até porque ninguém queria navegar num barco tido como maldito. Até que em 1885 ela foi comprada por um comandante falido que decidiu afundá-la de propósito para receber o prêmio do seguro. E assim ele fez, em algum ponto da costa do Haiti logo depois. Por mais de um século, nem a localização do naufrágio da Mary Celeste era sabida. Até que em 2001, uma expedição financiada pelo escritor de aventuras Clive Cussler garantiu ter encontrado os restos da famosa escuna afundados na costa do Haiti. Mas nem essa informação pode ser comprovada, porque o Mar do Caribe abriga tantos naufrágios que aquele poderia ser apenas mais uma escuna qualquer. Nem isso se soube sobre o destino daquele misterioso barco. A história da Mary Celeste jamais teve um final, e nunca terá. Eu sou Jorge de Souza e você ouviu uma das histórias dos livros Histórias do Mar, que podem ser comprados em www.historiasdomar.com. Gostou? Então clique aqui, deixe seu like e se inscreva para receber gratuitamente outras histórias.